Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, e é apresentado do jeito do Jonas. Estamos começando mais uma semana, muito gostoso estar aqui, e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, vamos falar de educação. Para isso eu convidei uma personalidade aqui de nossa cidade, tem muitos trabalhos apresentados, é inclusive professor da nossa rede municipal, é professor da ETEC. Estou falando do meu amigo, a quem eu agradeço muito por estar aqui, professor Luiz Paulo Neves Nunes. Muito obrigado por ter vindo. É um prazer, Jonas, voltar a vir aqui ao seu programa e falar desse tema que é tão importante para a vida do nosso país, para o desenvolvimento da nossa cidade, que é a educação. Com a educação a gente consegue tudo, a gente consegue avançar, a gente consegue melhorar, a gente consegue ter uma cidade melhor. Essa é a nossa perseguição mais intensa, a valorização, a qualidade, a melhora na educação. Professor, vou começar aqui pegando no teu pé. Vamos lá. Quem quer ganhar dinheiro, que deixe de ser professor e vai fazer outra coisa. Professor é para quem gosta e não para quem quer ganhar dinheiro. Quem falou isso virou ministro da Educação lá, o Cid Gomes. Isso mesmo. Você também acha que quem quer ganhar dinheiro vai fazer outra coisa e professor é para não ganhar nada, é só para dar aula e se divertir? Não, eu não concordo. Foi uma declaração infeliz do então governador do Ceará, numa das greves, das inúmeras greves que aconteceram durante os 8 anos que ele foi governador. Mas peraí, ele professor, falou dentro do contexto. Peraí, desculpa, mas frase infeliz, tudo bem. Mas eu estou aqui com o IBGE aqui na minha mão, está aqui o IBGE. 17% dos cearenses não sabem ler nem escrever. 8 anos governador, uma declaração infeliz, tudo bem, acho que é um governo para a educação infeliz também. 17% do cearense não sabe ler nem escrever, que é um dos piores índices do país. 18% dos jovens em idade escolar no Ceará estão fora da escola, quer dizer, ele não conseguiu botar o pessoal na escola, tá ok? Apenas 5% da população do Ceará chegou até hoje ao ensino superior e metade não concluiu. Abandonou a faculdade no meio do caminho. Quer dizer, com esses índices, virar ministro da educação, desculpa, professor, uma frase infeliz, eu acho que ele é infeliz inteiro. Mas aí a gente tem que assistir outras situações que levaram o Cid Gomes ao ministério. Primeiro, o governo federal investiu forte no Ceará com relação ao ensino tecnológico e superior. Foram criadas 2 novas universidades federais no Ceará. Então, triplicou o número de universidades federais. O Instituto Federal do Ceará, ele se ramificou, ele teve campos avançados. Com 2 novas, triplicou? Porque só tinha uma. Tá bom. Só tinha a Universidade Federal do Ceará. Tá certo. Aí foi aberta uma Universidade Federal da integração da lusofonia. Então... professor, por que não se gosta de educação nesse país? Por que não se investe? São 30 anos que se destrói a educação nesse país. Por quê, professor? Porque não é o pessoal que entende do negócio. Me pergunta por que o Cid Gomes foi escolhido... Porque não entende do negócio. Não, se ele entendesse, não colocariam. Não. O negócio é o seguinte, o crescimento que o Brasil observou no primeiro mandato da presidente Dilma foi ridículo. Ele foi decaindo, foi até o ponto de chegar a um crescimento negativo, se isso... Que existe cabe, crescimento negativo. né? Mas nesse caso, se a gente teve uma retração da economia... É a mandioca, cresce para baixo. A nossa economia, ela se subdesenvolveu, essa é a verdade. O Ceará não. O Ceará, por conta do polo têxtil que existe ao redor de Fortaleza, por força de alguns investimentos que aconteceram na região do Crato e na região de Sobral, o crescimento do Ceará no período do segundo mandato do presidente Lula, que foi o primeiro do Cid como governador, e no primeiro mandato da Dilma, segundo, o Ceará sempre cresceu, o PIB do estado cresceu pelo menos 3,75 ao ano. Em comparação com o PIB ridículo, o PIBinho do Brasil, o Ceará cresceu por demais. Então é um exemplo na cabeça da presidente Dilma
de um Estado que se desenvolve, de um Estado, de um governador empreendedor, e que enfraqueceu, de certa forma, a disputa ou o adversário, a possível adversário da presidente Dilma, que o Cid Gomes, quando governador, era do PSB. E ele era frontalmente contra uma candidatura do PSB à presidência. Ele foi voto vencido na convenção que indicou o Eduardo Isso credencia Campos. ser ministro da Educação. O Brasil não merece isso, professor. Na cabeça O senhor, da como professor, política... pense. Não, eu não estou Brasil falando que eu merece concordo. isso? Eu não estou falando que eu concordo. Mas vamos pensar o seguinte. Porque o que me parece se é que a aí Aécio um plano para Neves, destruir tudo. se a Aécio Neves fosse eleito e ele indicasse o Anastasia, ministro da Educação, Estaria errado. estaria errado. Claro. Mas o Anastasia é professor, o Anastasia tem experiência de ter sido governador, todos teriam sido bastante lenientes com essa indicação. Vamos voltar um tempo atrás, foi o melhor ministro que teve na área, indiscutível, pelos avanços que mostrou. José Serra é médico? Não, mas é diferente. Não é diferente. Ah, é diferente. Não é diferente, porque quando o Fernando você fala Henrique indicou o quando José você fala Serra... em saúde hoje, basicamente você fala em compras. Você Quando o pega José todos Serra os escândalos foi da indicado, saúde, fala, você mas ele não só é fala pra médico onde já compras. se viu. A gente tem essa situação. Mas, professor, desculpe. Eu não estou discordar. defendendo o Cid Gomes, Eu acho mas que existem a situação, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se fosse uma outra situação de um outro partido, teriam dado tempo. Não estou falando que Cid Gomes foi um bom governador para a área da educação no Ceará, não estou falando que ele deve ser um bom ministro. Seria um dos últimos nomes que o presidente Luiz Paulo indicaria. Agora, que a gente tem que entender a composição que levou ele ao Ministério da Educação, a gente tem que entender. Eu só quero discordar num segmento, né? num ponto aqui. Eu vejo alguns ministérios, e saúde está nisso, onde 70%, 80%, 90% se relaciona a compras. Educação não se relaciona a compras. Saúde, sim, você compra remédio, você compra aparelhos, você compra equipamentos, você compra, enfim, computadores, você compra coisas, basicamente saúde, porque a mão de obra que o médico vai fazer, ele depende de uma série de coisas. O médico não fala, você está curado, o médico vai te receitar um remédio. Então você entra em compras, por isso que o Serra deu certo, e uma outra pessoa com o perfil do Serra daria certo. A educação é diferente, na minha visão. Educação é relacionamento pessoal de professor com aluno, e o ministro tem essa ingerência de trabalhar com os líderes de educação. Então a gente está falando de duas coisas completamente diferentes. Recentemente eu fui aprovado num processo seletivo para diretor, né, do Centro Paula Souza. Eu estou qualificado a assumir a direção de qualquer ETEC no estado. Cada vez mais o diretor de escola, isso não é uma coisa do Centro Paula Souza, das ETECs, mas você observa na Secretaria Estadual de Educação, você até observa na nossa realidade do município, o diretor de escola ele tem que ter noção, obviamente, da parte pedagógica, mas ele é cada vez mais um gestor. Ele se afasta da parte pedagógica. Perceba, eu não estou defendendo o Cid Gomes, não seria uma opção para mim, para o MEC, mas que eu preciso compreender. Você falou dessa situação da saúde, que ele faz compras. Uma das coisas fundamentais que você tem hoje na direção de uma escola é justamente essa parte de prestação de contas. Onde está a preocupação com o pedagógico? Está lá com o orientador pedagógico, está com a relação em que você tem de suporte, no caso das secretarias municipais, secretaria estadual, do professor em se atualizar. O diretor está cada vez mais fora disso. Trabalhando na área administrativa. Então, eu não posso querer que o comportamento que eu estou vendo na célula, na cidade, que eu estou vendo no estado, não seja o que está também acontecendo na federação do governo federal. Essa proliferação de jovens nas ruas, o uso de drogas, tem alguma coisa a ver com falha de educação? Sim e não. Sim, à medida que a escola
ela não consegue reter este aluno. Reter não no sentido de repetir de ano, mas de ser atraente ao aluno. A escola ela tem que ser atraente, a gente precisa fazer essa autocrítica. Ah, mas o que eu ensino é maravilhoso para você. Vou dar um exemplo, eu sou professor de geografia. Para muitas pessoas é uma disciplina chata, enfadonha, de decoreba. Por quê? O teu professor foi chato, enfadonho e estimulava o decoreba. Então existe também essa questão do professor ter o entendimento de que ele precisa deixar Qual é o melhor aquilo... método, professor, para fazer com que a pessoa tenha interesse e queira evoluir dentro do que aprendeu? Aquele filme, A Professorinha Muito Maluquinha, do Ziraldo. Sim. Professorinha Muito Maluquinha, mostra mais ou menos isso? Sim, mostra. Uma diferença de comportamento? Que Mostra. acaba sendo expulso da escola, lá o professor foi expulso da escola. Mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte, você tem talento para isso? A tua vocação, vida, é isso? a tua vocação tá para isso? Então, vai vender qualquer coisa, de repente você tem facilidade com pessoas, mas você não tem para ensinar. Vai ser vendedor, vai fazer qualquer outra coisa. A descoberta desse talento, a descoberta dessa vocação, tem que acontecer de uma outra forma. Cada vez mais eu percebo que a educação escolar é uma coisa, a educação universitária para a formação do professor, para a escola, é outra. Eu percebo muito, eu participo, eu escrevo às vezes artigos sobre a prática docente, e quando eu vou observar o que a academia está produzindo sobre a prática docente, é algo que está divorciado, é algo que está um de costas para o outro. A academia precisa chegar na escola, porque ela tem muito a contribuir, tem muitos instrumentos para nos ajudar, ela precisa chegar na escola e ver a nossa realidade. E a escola também precisa ser encarada de uma outra forma. A escola não pode ser depósito de criança. A escola ela não precisa ter um bando de salas de aula, um pátio, uma quadra. Ela precisa ser mais do que isso, ela precisa ser um projeto. O aluno tem que olhar para a escola e ficar admirado com ela. Então, a arquitetura dela tem que ser atraente. Ela precisa ser um lugar inteligente. Eu adoraria dar aula numa única escola e passar o dia inteiro nessa escola, de manhã ou à tarde, com as aulas salpicadas. Conhecer os alunos, conhecer a... Sala ambiente é fundamental, o aluno ficar o dia inteiro e ele ser obrigado, ele tem que fazer opção. Qual opção? Uma atividade esportiva, e aí você tem um hall de atividades esportivas, não é Isso só é jogar utópico, professor? Não. É possível? Não é, a gente tem países muito mais pobres do que nós, com menos pessoas que conseguem colocar isso. Nós temos redes aqui no país, pequenas ou até maiores. O estado de Pernambuco conseguiu colocar uma boa parte da Então por que educação. que não se faz? Falta vontade política? Falta. Essa é a verdade. Mas também falta recursos. E quando eu falo em recursos, eu não estou falando só de dinheiro. Isso é muito importante. Mas falta o recurso da atenção. A gente fica imaginando, eu quero crescer economicamente. Você quer crescer economicamente? Estuda, meu caro. A menos que você tenha um talento incrível. Você é um Neymar da vida? Parabéns. Só que você é um em 10 milhões, não é nem um em 1 milhão. Se você não for isso, meu caro, estuda. Quem quer ganhar dinheiro, sai da educação. Eu não posso acreditar nisso porque nós temos várias redes municipais, algumas redes estaduais. Até particulares. Que pagam bem. Até particulares. Se a gente for analisar, se a gente for comparar, qual é o profissional que início de carreira tem com carga completa, carga horária completa, o ganho que o professor tem? Sabe o que falta ao professor? Plano de carreira. Essa é a verdade. As outras profissões você percebe um encaminhamento, uma melhora. No professorado em geral não tem plano de carreira. Então a gente tem que pensar nesse tipo de situação, a gente tem que pensar na educação não apenas como uma profissão, mas também como vocação. Professor, está faltando, professor? As pessoas estão deixando de buscar a profissão de professor? Há um estigma nisso? E é isso que vai valorizar a profissão. Pode parecer estranho o que eu estou falando, mas quando nós nos tornarmos raros, nós vamos ser desejados. Não passa começo de ano, isso que pelo menos umas 5 escolas não me procuram. E olha, eu deixei de distribuir currículo há mais de 5 anos.
professor, o senhor vai ter um tempinho para a gente? Professor, olha, tem umas aulas aqui. Não passa começo de ano. E eu já deixei de distribuir currículo quando eu tinha mais tempo livre, há mais de 5 anos. E há procura. E não é uma faculdade tida como difícil, como é física, matemática ou química. Que esses profissionais estão faltando há 10 anos. A formação é em geografia. Geografia. Não é em pedagogia. Eu tenho uma complementação pedagógica, mas eu sou licenciado e bacharel em geografia. Tá. A situação na ETEC, como é que funciona para o professor? Bom, a gente tem um processo seletivo Então, na ETEC há quantos anos? 7 vai para 8. Para 8. E vai deixar de lecionar para ser diretor? Não. Nesse caso, não. A possibilidade eu posso me candidatar à direção de qualquer escola. No Centro Paula Souza, você se coloca, você apresenta um projeto à comunidade escolar, e aí os alunos, os funcionários e os professores votam, vai uma lista tríplice, se você tem mais de 3 candidatos, lista tríplice vai para São Paulo, e aí... Mas não é a sua pretensão momentânea? Não, por enquanto não, continuar lecionando. Okay. Vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos com o professor Luiz Paulo Neves Nunes falando de educação, do jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros. Vende, aluga e administra. Financiamento de imóveis e automóveis. Consultoria de seguros em geral. Corretores de imóveis e seguros credenciados. Venha conhecer a MRA Imóveis e Seguros. Rua Antenor Pimentel, 942, Morrinhos 2. Telefone 3386-5155 ou 7821-9295. Volta para o segundo bloco do programa do jeito do Jonas. Quero mandar um grande abraço para o pessoal lá do Perequê. A Amélia Caldeirão está lá juntamente com o Naldo, com o Diogo, estão fazendo um trabalho de recuperação da nossa cachoeira lá no Perequê. Um trabalho voluntário. Moradores nesse final de semana trabalharam lá, trabalharam bastante para fazer limpeza daquele local, desobstruíram a água que não conseguia mais chegar até a parte de baixo. Parabéns a vocês pelo trabalho. E estou conversando aqui com a direção da televisão para levar uma reportagem aí para filmar, para mostrar o trabalho de vocês. Parabéns, um beijo no coração. Quero mandar um grande abraço para o Manuel lá da MRA Imóveis, meu grande amigo. Uma honra muito grande privar dessa amizade, desse contato muito bacana com o Manuel da MRA Imóveis, ele que é um dos nossos bons colaboradores aqui. Eu tenho encontrado muita gente que vem nos abraçar, que vem nos cumprimentar, e alguns falam, manda um abraço lá. Então eu quero mandar um grande abraço para o Dedé, quero mandar um grande abraço para o Barba, lá do Jardim Brasil, lá do fundo da Vila Edna, ali da Vila Edna. Quero mandar um grande abraço, um beijo no coração para o Maurício. Quero mandar um abraço para o pessoal lá da Bótia das Astúrias, meus amigos lá, o William Salomone, o Vicente, enfim, o Dr. Hugo, aquele pessoal todo, Humberto, que ontem estava nos questionando a respeito de algumas coisas da administração da cidade, enfim, um grande abraço, um beijo no coração de todos os amigos que nos assistem, que nos prestigiam, que sempre estão falando a respeito de, o Roca, também o Roca, eu vejo o seu programa e tal. Um abraço a todos vocês. Professor Luiz Paulo Neves Nunes, você dá aula também na rede municipal do Guarujá. Isso, desde 2010. Geografia. Geografia, passei por algumas escolas, né? Concursado, sim. Passei por algumas escolas que aprendi muito e hoje eu tenho a alegria de estar em 2 escolas, uma em Guarujá, outra em Vicente de Carvalho, no Dirce Valério Grácia, ali na Enseada, do lado do Almeida, e no Napoleão Laureano, aqui no Jardim Boa Esperança. Quer dizer que, então seriam 3 escolas, ETEC, Isso. que é estadual, e mais 2 escolas municipais. Exatamente. Tá, falando de escola municipal, como é que está a situação do professor no Guarujá? O professor no Guarujá ganha bem? Se a gente fizer uma comparação em relação à Secretaria Estadual de Educação, não o Centro Paula Souza, né? Que o Centro Paula Souza é de outra secretaria, Desenvolvimento Econômico. Mas eu sei que o professor ganha muito. Não é tanto assim. Muito. Em comparação também com as outras redes. E a Prefeitura de Guarujá, o salário pago com relação às outras 8 prefeituras
da Baixada Santista, o que chega mais perto assim é Cubatão. A gente sabe o orçamento que tem Cubatão e tudo mais. Então, na Baixada, nós temos uma relação de carga horária com o valor pago que é interessante. Nós tivemos um avanço fantástico, que é a aprovação e a implementação de 1/3 do tempo do professor para atividades pedagógicas. Isso no Guarujá? No Guarujá. Isso então, não é em outras cidades? Não, eu não me lembro, honestamente, é uma da implantação situação. daqui. Quem quiser fazer, claro, faz ou não faz, mas aqui é a implantação do município. Mas a situação da gestão aqui da Secretaria de Educação, quando a professora Priscila Bonini assumiu a secretaria, foi muito criticada. O que ela entende do ensino público, ela que vem da universidade, onde já se viu, universidade particular, e ela se mostrou muito sensível, ela ouve. Muitas vezes ela não consegue implementar. Mas ela ouve, mas ela já é um ouve. grande avanço. E o que mostra esse avanço é que nós sempre fomos na rabeira da educação. Santos fazia alguma coisa, Guarujá, isso é bom, vamos fazer. São Caetano do Sul fazia alguma coisa. E aí ela quebrava a cara, parava e aqui continuava. O que aconteceu em Guarujá foi uma coisa incrível. Nós conseguimos fazer um processo de discussão de base da educação que resultou num plano decenal de educação. Entendi. E não é uma educação que fala só da escola municipal, é o que Guarujá pretende no ensino infantil até o superior. A prefeita Antonieta é muito ciosa com a educação também, né? Ela gosta, ela acompanha. A Priscila, obviamente, tem aí a sua grande participação. Um abraço para a Priscila Bonini, tanto eu respeito e gosto. Mas a prefeita tem uma ingerência grande nisso, porque ela, até por ser professora, por gostar da área, eu vejo a melhora na educação também pelo trabalho da prefeita. Ainda existem alguns pontos na lei do magistério municipal. Nós tivemos uma mudança no regime de trabalho, éramos seletistas, passamos a ser estatutários. Isso, tem uma fase de adaptação. Tem uma fase de adaptação, claro. Mas, em geral, a lei ela favoreceu muito o funcionário da educação. E quando eu falo funcionário da educação, não estou querendo falar só do professor, não. Porque a profissional que nos ajuda na cozinha, né, fazendo a merenda, que nos ajuda na limpeza, como servente, o que zela pela minha vida profissional, que faz o meu salário, que é o secretário, o agente administrativo na secretaria, todos esses são vistos e entendidos como profissionais de educação. Sim. Então, na nossa cidade, houve um avanço. Temos que avançar muito? Claro, temos. Claro. Né? Eu acho que já passou da hora, nós que temos alguns espaços a serem oferecidos, de chegarmos na Universidade Federal do ABC, ou na Universidade Federal de São Paulo, ou no Instituto Federal de Educação e Tecnologia, e oferecer, por exemplo, a área que era do BINFA, da base aérea, que está ociosa, não está sendo utilizado, um prédio muito bonito, aquela área no entorno, para o Instituto Oceanográfico. Guarujá tem essa vocação, Guarujá tem essa possibilidade, e ali naquela região da base aérea, a gente tem a proteção, que está do lado da base aérea, que foi reativada, deixou de ser núcleo, voltou a ser base aérea. Nós temos a menos de 1 quilômetro a Estação das Barcas, junto com a Catraia. Sim. Nós temos um terminal intermunicipal ali na estação de ônibus de Vicente de Carvalho, então a comunicação com a região e com a própria cidade funcionaria ali. Então, o BINFA ali, para quem não sabe, o prédio era do Batalhão de Infantaria da Força Aérea, ele tem só o prédio principal 1.700 metros quadrados. Maravilha. Então, para implementar um curso de graduação, um centro de pesquisa, serviria. E ele está na beira do mar, ele está ali na beira do Tem uma do escola estuário. na base aérea. Um pouquinho mais distante, na verdade é no muro da base aérea, um terreno cedido, como o Marcílio Dias também, você está falando do Marechal do Ar, o Marcílio Dias também era um terreno da base aérea que foi cedido, mas o que eu estou falando é de uma área que tem como você comprar um navio oceanográfico de uma dessas universidades e trazer para cá. E com ainda uma ideia, não seria concorrente nem aos cursos superiores já implementados na cidade, que são particulares, nem aos cursos superiores, mesmo de instituições públicas, implementados na região. Então, o que eu estou propondo é um reforço
da educação da cidade. Eu não estou propondo que a gente feche essa universidade particular ou aquela Não, outra. claro que não. Porque o fato de termos unidades universitárias aqui, campus universitário ou faculdades isoladas, já contribui muito. O que a gente precisava fazer é pegar toda essa produção acadêmica desses alunos que estão fervilhando de ideias, são usinas de ideias, e a prefeitura poderia aproveitar isso como um banco de dados. O que esse aluno pesquisou? Vamos ver o que pode ser, porque muitas vezes a ideia é simples, como no caso, você citou o Perequê. Eu tenho um carinho muito grande pelo Perequê, porque é a segunda maior enseada da cidade, é a segunda maior praia da cidade. A enseada de Guarujá, que vai ali do morro da ponta do Munduba. E é lindo aquilo. Até a península, são quase 8 quilômetros. A enseada do Perequê são quase 5 quilômetros, que também pega... Porque além da praia do Perequê, também pega as praias de São Pedro e Praia das Conchas, que a gente sabe a beleza daquilo tudo. E a praia do Perequê tem quase 3 quilômetros. A própria praia do Perequê é muito mal aproveitada, mas ela é muito bonita. E aí a gente tem que pensar o que isso pode aproveitar a nossa cidade. Eu tive oportunidade, eu trabalhei numa das faculdades da cidade, e eu vi um projeto, uma ideia de um aluno, que eu converso com ele até hoje, o Rogério, e vai aprimorando. Ele pensou numa ponte ali da Guarujá Bertioga para Rio Santos, nos mesmos moldes da ponte que tem entre Ilha Comprida e Iguape. Então poderia passar veleiro por baixo e tudo mais, desafogando uma parte do trânsito que vem pela Piaçaguera. Você continua pela Rio Santos e vai lá para o norte da ilha. É um projeto futurista. Mas aí é que tá. Hoje a gente sabe que um quarto dos automóveis que vêm pela Piaçaguera se destinam para o norte da ilha, para o que é chamado Rabo do Dragão. Então, só com essa ponte... Você já resolveria... Você desafogaria... 15 quilômetros no mínimo. 25% do trânsito da Piaçaguera. Sim. A gente tem uma parte ali, a gente tem o final do maciço da Serra de Santo Amaro e o começo do maciço da Serra do Guararu. Então, é uma área de solo firme, tirando a região do Rio do Peixe, que tem que ser desocupada, não pode haver casas ali. Né? Você tem uma boa parte do solo do Perequê que permite verticalização. Imagina se a gente pega aquela primeira parte do Perequê para fazer as moradias populares e a outra parte do Perequê para fazer o turismo. Você vai ter a colônia de pesca ali funcionando, você vai ter um desenvolvimento e uma valorização do terreno. Professor, voltando rapidinho aqui para a educação, porque nosso tempo aqui é escasso. A evasão escolar, ela se dá mais ou menos em que idade, aqui na cidade do Guarujá, principalmente? Em todas. A bem da verdade, em todas as idades. Nós conseguimos o seu nível você está lecionando em qual nível? Fundamental 2. 2. Médio, técnico e EJA. Fundamental 2 é 7ª, 8ª? O antiga 5ª série, o 6º ano, até o 9º ano. Até o 9º né? ano. Esse é o ensino fundamental, esses 4 anos. É onde existe a maior evasão escolar? Na verdade, não. Na verdade, a gente observa a evasão escolar em todos os níveis. Com a proteção do ECA, os conselhos tutelares de Guarujá e de Vicente de Carvalho conseguiram dar uma freada na evasão escolar. Em 1 minuto, professor. No fundamental. Como se tira a droga da cabeça dessas crianças? Ocupando a cabeça delas. E por que não se ocupa? Porque é uma coisa complicada, você tem que deixar a escola atraente, você tem que ter a escola em período integral. Quem educa, o pai ou o professor? Ambos. Ambos têm essa função. O professor ensina, o pai educa. A gente já teve esse paradigma, a gente já teve essa ideia. Hoje a gente entende que a aldeia, a cidade educa. Então, se ele tem que pegar o ônibus, o motorista do ônibus também educa. Se ele tem que pegar a bicicleta, a ciclovia... educa, ele está compartilhando a rua com o carro educa. Qual é o futuro da educação? Rápido. Dedicação. Se não se dedicar, vai continuar tal qual. Tá, e como é que se coloca na cabeça desses jovens que eles precisam se dedicar? Meu pai, ele usava um livro de pedagogia. Era um livro grande, pesado, e ele tacava na cabeça e falava, ou você estuda ou amanhã taca o livro na cabeça de novo. No judô, né, o Jigoro Kano, que é o organizador do judô moderno, ele fala que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Então, quando a gente mostra exemplos, um jogador de futebol da vida que ganhou muito dinheiro sem ter estudo, a gente vê hoje ele mais velho
perdeu muito dinheiro por não ter estudo, por ter sido enrolado. Então, a gente tem que mostrar quem se ferrou, a gente tem que mostrar o errado. Mostrar o outro lado da moeda. Tem que 30 mostrar. segundos para falar tchau. Jonas, muito obrigado pela oportunidade. E dá um recado, né? É muito bom falar de educação, é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu estou aqui sim porque eu gosto, porque eu amo dar aula, mas também eu quero ser valorizado como todos os meus colegas. Tenho um pouco, acredito, dessa facilidade em dar aula com muitos dos meus colegas, mas eu quero ser valorizado porque eu sou profissional. Eu não estou aqui brincando, eu estou trabalhando. Eu estou falando de uma profissão que é base para todas as outras profissões. Essa é a verdade. Feliz 2015 para todos e que a gente invista nisso, não só dinheiro, também dinheiro e atenção na nossa educação. Guarujá pode muito, educando em todos os níveis. Professor Luiz Paulo Neves Nunes, uma das cabeças mais brilhantes da cidade do Guarujá, que com certeza é um educador. Respira a educação. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.